Olá, bem-vindo ao canal, um espaço de acolhimento, conhecimento, empoderamento para as mulheres que querem se conectar consigo mesmo e viver com mais consciência, com mais coragem. Eu sei que a gente vive numa sociedade que faz tudo para nos ensinar a nos anular em troca de amor, né? E eu quero te convidar a pensar um pouquinho aqui sobre isso. Quem é que já se sentiu culpada por querer dizer não numa situação, mesmo sabendo que era o melhor se fazer? Porque essa culpa que você sente, ela não é sua, né? É algo que você aprendeu ao longo da vida e eu vou te explicar hoje o porquê. Eu sou Cristiane Faria, psicóloga clínica especializada em saúde mental das mulheres, e hoje eu quero falar sobre como desde pequena fomos ensinadas a nos colocar em segundo plano para poder sermos aceitas e amadas. E o mais importante, eu vou te mostrar como é que é possível reverter isso. Se você já se sentiu sobrecarregada por ceder o tempo todo, esse vídeo é pra você. Desde pequena somos condicionadas a colocar as necessidades dos outros antes das nossas. E isso começa logo na infância. Quando você era criança, talvez tenha escutado coisas como não faz birra, não cria problema, seja boazinha. E esses pequenos ensinamentos vão moldando a ideia de que para ser amada é necessário se submeter, é necessário agradar. Casa, na escola e até na mídia a gente cresce ouvindo que é mais importante cuidar dos outros do que de si mesmo. A família te ensina de forma implícita ou explícita que ser uma boa menina é o caminho para o amor. A escola, por sua vez, reforça a ideia de que a menina que é quieta, obediente, se adapta a tudo é mais aceita. E a mídia, assim, te ensinou que o tempo todo que o amor está condicionado a um corpo perfeito e uma atitude submissa. Para reparar a partir de agora se você ainda não reparou nesses detalhes. O problema é que esse tipo de socialização cria um ciclo vicioso, né? Você aprende a se anular, a dizer sim quando na verdade quer dizer não, porque a ideia de ser amada está atrelada ali ao sacrifício, né? E a culpa que você sente quando tenta se colocar em primeiro lugar, como é que é? Essa culpa foi construída ao longo dos anos, né? E não tem nada a ver com quem você realmente é. Aqui entra um ponto central. Essa culpa, ela não é sua. Ela foi implantada ao longo da sua vida por meio de regras sociais, pela maneira como a sociedade enxerga a mulher e pelo modo em que a sua educação te preparou para servir os outros. Não existe ali culpa por querer ter uma vida própria, por estabelecer limites, né? A culpa tá no sistema que te ensinou que você precisa se anular para ser amada, né? Agora vamos falar sobre o que acontece quando esse aprendizado se manifesta nos relacionamentos amorosos. Muitas mulheres, ao entrarem no relacionamento, acabam se esquecendo de quem são, né? As suas vontades, seus desejos, né? Tudo o que importa é agradar o parceiro, garantir que ele esteja bem, que ele não se sinta incomodado. E isso pode virar uma verdadeira prisão emocional. O que acontece é que ao longo do tempo o amor vai deixando de ser algo saudável e se transforma numa forma de submissão emocional. Você começa a se abandonar, a tolerar comportamentos que não são bons para você, simplesmente para poder manter a paz ou evitar conflitos. E o que você esquece nesse processo? Esquece de se cuidar, de se respeitar e de se ouvir também. E a mulher que faz isso, ela faz porque acredita que se não fizer, o parceiro vai se afastar, vai deixá-la. E quanto mais você se doa sem limites, mais difícil é voltar a si mesma. O amor, na verdade, vira uma prisão invisível, onde você perde sua identidade e só faz o que o outro quer. O amor verdadeiro, ele não exige que você se anule, sabe? Ele deve ser baseado no respeito mútuo, onde as duas partes podem ser quem são, com espaço de crescer e principalmente para se respeitar. Vamos agora falar sobre os sinais da dependência emocional? Muitas vezes a mulher não percebe que está vivendo sob uma condição de dependência emocional, né? Ela se sente mal quando o parceiro se afasta, sente uma ansiedade imensa quando ele não responde as mensagens ou quando há uma mudança de comportamento dele. Você sabia que isso está diretamente relacionada ao que a sociedade espera da mulher? Mulheres socializadas para se submeter, para atender expectativas dos outros, acabam se tornando dependentes emocionalmente, né? Porque o medo da rejeição, a necessidade constante de aprovação e o sentimento de inferioridade são comportamentos comuns em quem está preso na dependência emocional. Então esse comportamento, ele não é sobre falta de amor próprio, na verdade ele é sobre excesso de condicionamento social. O patriarcado e a forma como fomos educadas nos ensinam a depender do olhar do
outro, especialmente do parceiro, para poder validar a nossa existência, a nossa autoestima. Dito isso, o que fazer quando nos vemos presas nesse ciclo? O primeiro passo é reconhecer que você não é responsável por agradar todo mundo. Você tem o direito de ter sua própria identidade, de ser quem você é, e sem que isso dependa da aprovação de ninguém. E como é que quebra esse ciclo, né? A primeira coisa que você precisa entender é que o processo de desaprender a anulação é sim possível. É necessário tomar consciência dos padrões que você carrega e começar a questionar esses padrões, né? Isso significa se permitir sentir raiva, se permitir dizer não, se permitir se colocar em primeiro lugar quando é necessário. E é claro que a psicoterapia é um excelente caminho para entender esses padrões e começar a construir a sua autoestima de maneira saudável. Além disso, o apoio de outras mulheres também é fundamental. Compartilhar experiências, aprender umas com as outras, principalmente saber que você não tá sozinha, é uma parte muito importante. Eu quero te lembrar de uma coisa importante: você não tá sozinha. O caminho do autoconhecimento, da recuperação da sua voz interior não é fácil, mas é possível. E o mais importante ainda, você não nasceu pra se diminuir, pra ser amada, né? Você merece ser ouvida, respeitada, amada por quem você é, sem precisar abrir mão disso. Se você sentiu que esse vídeo fez sentido pra você, curte, compartilha com aquela amiga que também precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Até o próximo!